Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Presbítero Mariano. Meus irmãos, seja bem-vindo. Você aqui é muito e muito bem-vindo. Eu gostaria que você mesmo que está assistindo esse vídeo agora. Meus irmãos, continue assistindo esse vídeo até o final, porque nesse vídeo aqui vamos aprender a montar um esboço de pregação temático. E além de ser um esboço de pregação temático, é um esboço de doutrina, de ensinamento para a tua igreja. Esse esboço aqui é mais um pedido de um inscrito aqui no canal. Isso mesmo, não vou falar o nome dele, mas ele foi nos comentários e pediu para mim se eu poderia fazer um vídeo montando um esboço doutrinário, de ensinamento, de doutrina. Então, meu irmão, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela confiança, tá bom, meu querido? Deus te abençoa. E tá aqui o seu vídeo. Vamos montar o esboço agora, tá? É um esboço temático, não esquece de temático, tá? Eu vou dar o tema e ainda 5 tópicos. O tema e 5 tópicos, tá? Que é o tópico, Presbítero Mariano. O tópico é onde você vai dividir a sua pregação em tópico. Então aqui eu vou te dar o tema, o texto bíblico e ainda 5 tópicos. E na frente do tópico ainda vai a referência para você ir lá buscar. Tá bom, meu querido? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 17. Vamos ler só um versículo. E prepara a caneta, uma folha de papel, uma caneta, e vá marcando tudo. Para você montar um esboço de pregação, seja o esboço qual seja temático, seja textual ou seja expositivo. Você é obrigatório, é obrigado você a estudar a Bíblia, o texto que você escolheu. Você faz o quê? Orou a Deus, o nosso Deus te dá um texto bíblico. Isso mesmo, tem que ser com oração. Deus te dá o texto bíblico. Você vai fazer o quê? Você vai estudar o texto, não uma vez, nem duas, mas pelo menos a homilética é a arte de pregar. Ela nos ensina a nós ler o texto que nós escolhemos, pelo menos, no mínimo, 15 vezes. Isso mesmo. Além de ler o texto, meus irmãos, 15 vezes, você tem que ler o texto, ler os contextos. Presbítero Mariano, que é o contexto? O contexto é o que vem antes do texto e o depois. Mas só isso, ler 15 vezes e ler os contextos, só isso? Não. Além de fazer tudo isso, você tem que fazer pergunta para o texto. Presbítero Mariano, que tipo de pergunta? Quem escreveu? Quem está falando no texto? Para quem ele escreveu isso aqui? Isso mesmo, o que está acontecendo, você tem que entender. Antes de você montar o teu esboço, você tem que entender, meus irmãos, o pano de fundo, o que o texto quer dizer, fazendo pergunta, lendo os contextos. Tudo isso aqui. Acabando de você entender tudinho, já tem marcado no papel, não é isso? Depois, meu irmão vai voltando a organizar o seu esboço. Por quê? O esboço ele tem início, meio e fim. Isso mesmo, você tem que ler, explicar e aplicar. Combinado, meus irmãos? Então, vamos montar o esboço no livro de Gênesis, capítulo 17. Vamos ler um versículo. Diz assim: quando atingiu Abrão, aqui não era Abraão ainda, era Abrão. Quando ele atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Anda na minha presença, ó glória, e ser desmantelado? Não, ser perfeito. Por isso que esse esboço aqui, meu irmão, é um esboço de doutrina. É onde você, pastor, isso mesmo, que vai dar um ensinamento para a sua igreja. Note isso aqui. Isso aqui é um esboço temático. E além de ser temático, é um esboço doutrinário. Então, meu irmão que foi aqui nos comentários pediu um esboço, que eu fizesse um vídeo, um esboço
doutrinário, de ensinamento. Então tá aqui o seu esboço, meu irmão, em nome de Jesus. Não vou falar o seu nome aqui, tá bom? Mas você sabe que você pediu para mim fazer um vídeo. Você poderia fazer um vídeo doutrinário, de ensinamento, de doutrina. Então prepara a caneta e um caderno, porque agora mesmo vamos montar o esboço. Vamos lá. Nesse esboço aqui eu vou te dar o tema. Além do tema, ainda 5 tópicos. Além dos tópicos, a referência para você buscar lá nos textos bíblicos. Amém, meu irmão? Vamos lá? Vamos aqui. O que é que eu aprendo aqui? Acabamos de ler aqui, vamos ler mais uma vez, né? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, olha aqui, e ser perfeito. E o tema que eu abordo aqui, o tema seria, nesse versículo aqui, eu já vou colocar o tema, tá bom? Não vou explicar tudo, senão o vídeo fica muito comprido, e meus irmãos, felizmente, não vai ter a paciência de assistir um vídeo de 40 ou 50 minutos, amém? Então vamos lá, o tema que eu abordo aqui, o tema seria assim, ó, eu até anotei aqui, ó, as características do andar dos crentes. Olha o tema. As características do andar dos crentes. O que é que eu aprendo aqui? Só no tema que o crente verdadeiro, que é crente que serve a Jesus em verdade, em espírito, ele tem que ter essas características. A característica do andar dos crentes. Porque, felizmente, meus irmãos, isso mesmo, você já vai pregar, tá vendo? Prega assim, felizmente, muitos crentes nesse século XXI, né, que anda de qualquer maneira. Mas quando lá em Mateus, capítulo 6, 33, não é verdade? Buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus, não é verdade? Também está dizendo também que os verdadeiros adoradores adoram a Cristo em verdade, não anda em mentira, não é verdade? Hoje tem crente andando de qualquer jeito. Então isso aqui é um esboço, é uma mensagem doutrinária. Então você vai dar uma doutrina na sua igreja, não um culto de domingo, culto da família, não. Você tem um dia de o pastor da igreja, você pastor, tem um dia, né, separado ali da semana para você dar um ensinamento, uma doutrina na sua igreja. Isso mesmo. Mas dentro da Bíblia Sagrada, que nós vamos usar aqui, nesse esboço aqui, o tema é as características do andar dos crentes. Qual é a primeira característica do andar do crente? Como é que o crente deve andar? Vamos lá? Olha a doutrina aí. Tem que andar em vida nova. Tem que andar em nova vida ou em vida nova. Como assim? Lá em Romanos. Olha a referência aqui. Aí você parte para a referência. Vai na Bíblia. Não só de lábio, mas na Bíblia. Para os irmãos que estão te assistindo, estão ouvindo a sua doutrina, tem que saber que é na Bíblia. Está tudo na Bíblia, é texto bíblico. Primeiro tópico, no tema, as características do andar dos crentes. Primeira característica do andar do crente é o quê? Andar em vida nova. Sempre andar numa nova vida, sempre ter vida com Deus, uma vida de crente. Lembrando aqui de Eliseu. Eliseu ia passando numa rua, tinha um casal, tinha uma mulher, e ela mostrou para o seu marido: olha lá, aquele que vai passando ali é um grande homem de Deus. Então, Eliseu aqui, né, veja o que essa mulher, só olhando para Eliseu, e viu o andar do crente. Então, tema, a característica do andar dos crentes. Então, essa mulher apontou para Eliseu e disse: ali, marido, vai um grande homem de Deus. Conheceu o crente pelo andar. O crente que é crente, meu irmão, a gente conhece até pelo andar.
Isso é você pregando na igreja. Então, o primeiro tópico é andar em nova vida, ou andar em vida nova. Tá onde isso aí, presbítero Mariano? Tá lá em Romanos, capítulo 6, no versículo 4. Aí você vai lá, você vai saber o que eu estou falando. O tema, as características do andar dos crentes. Segundo tópico, como é que o crente deve andar? Em fé. Isso mesmo. Quantas pessoas hoje, né, que está dentro da igreja, Deus está falando, Deus está operando, Deus está salvando, Deus está curando. É uma pessoa que está em cima do muro, continua na dúvida. Será que é Deus mesmo? Será que Deus faz? Será que Deus é? Será que Deus existe? Tem muito crente assim. Ainda tem crente batendo em porta errada por aí, procurando aí galho de arruda, procurando lenço ungido, caneta ungida. Não. Eu tive sorte, não é sorte, é Deus. O crente não pode estar dizendo, é uma sorte, eu tenho sorte. Crente não é sorte, é Deus na tua vida. Se você conseguiu, se você hoje está andando em nova vida, é um crente abençoado, não é sorte, meu irmão. É as mãos do Todo-Poderoso sobre a tua vida, porque Deus está vendo que você tem um andar decente, está andando em novidade de vida. Isso mesmo, o crente tem que andar em novidade de vida. Uma vida verdadeira, andar no caminho. Porque Jesus mesmo disse lá em João, não há outro caminho. Por que não há outro caminho? Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele cego Bartimeu, tudo aqui é referência a você pregar. O cego Bartimeu, ele estava sentado na beira do caminho. Veja que Bartimeu, meu irmão, ele não estava no caminho, não. Ele estava na beira do caminho. Mas não importa. Quando Jesus tem olha aqui, oh meu Deus, quando Jesus tem um propósito na vida de um crente, de um ser humano, mesmo que ele não esteja no caminho, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quando Jesus tem um propósito com um crente, com um ser humano, mesmo que ele esteja fora do caminho, Jesus vai lá e coloca você no caminho. Isso mesmo, você pregando aqui. Terceiro tópico, baseado no tema, as características do andar do crente. O terceiro tópico, andar em espiritualidade. O crente tem que andar em espírito e na verdade. Andar em espiritualidade. Tem crente hoje em dia que só Deus, né? Vamos lá. Está onde isso aqui? Está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Quarto tópico, baseado no tema, as características do andar do crente. O quarto tópico, andar em estabilidade. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 1. E o quinto tópico, para terminar, meu irmão. Quinto tópico, baseado no tema, as características do andar do crente. No quarto tópico, como é que o crente deve andar? Olha o tema, não esquece do tema. As características do andar dos crentes. O quinto tópico, como é que o crente deve andar? Em amor. Isso mesmo. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja pregando, louvando, falando, com a Bíblia na mão, mas felizmente não ama a ninguém. Na verdade, tem alguns que nem a Deus ele não ama. Como é que vai amar a Deus que não vê? Não é verdade? Vai amar, aí eu amo a Deus, mas nunca viu. Às vezes não ama o seu irmão que está vendo, vai amar a Deus. Então, as características do crente, do andar dos crentes, o quinto tópico é andar em amor. Está onde? Em Efésios capítulo 5, versículo 2. Amém? Aqui está o tema, 5 tópicos, e na frente dos tópicos tem ainda a referência. Amém, meus irmãos? Se você não entendeu, volta o vídeo e nota tudo e pode montar esse esboço aqui e dar o ensinamento na sua igreja. Meu irmão que pediu um esboço de pregação,
sobre doutrinas, está aqui teu esboço, meu irmão. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Compartilha esse vídeo para todo mundo aí. Divulga, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.